Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Elizabeth Carvalho, colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa. E quem vai fazer a exposição de hoje é o nosso querido amigo Marcos Almeida, também colaborador do CEIR. Ele vai falar sobre Simão Pedro, pedra e pastor. Mas antes de passar a palavra ao Marcos, vamos fazer a leitura da página e a prece. A página de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, é a mensagem de número 47, a grande pergunta. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus está em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça, sutilmente, se lhes mistura a vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Vamos orar. Querido amigo e Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos novamente reunidos virtualmente para aprender um pouco mais do Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Rogamos, Jesus, que nos ampare, proteja e ilumine, para que possamos melhor compreender o estudo de hoje e para pormos em prática os Teus ensinamentos. Senhor, envolve o nosso amigo Marcos em Tuas vibrações amorosas e fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada. Graças a Deus. Agora, então, passamos a palavra ao Marcos. Bem-vindos ao Centro Espírita Irmã Rosa. Eu sou o colaborador Marcos Almeida, trabalhador da Casa da Irmã Rosa, e nós vamos hoje conversar sobre o livro Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues, pelo Divaldo Franco, e o capítulo 19 em especial, que fala de Simão Pedro, pedra e pastor. E é sempre bom quando a gente vai falar sobre trechos do Evangelho, sobre lições que a doutrina dos Espíritos nos traz, que nós recorramos às lições que os Espíritos nos trazem a todo momento, principalmente com qual objetivo que nós temos, né?
Então, nesse objetivo nosso de apresentar esse capítulo, o que nós queremos é trazer para quem assiste uma consciência maior sobre como as coisas acontecem. E o livro Trilhas da Libertação, trazendo também outro trecho do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo, ele nos esclarece bem clara essa tarefa, né? Em uma sociedade espírita, a tarefa primacial é a de iluminação da consciência ante a realidade da vida, seus fins, sua melhor maneira de agir, preparando os indivíduos para a libertação do jugo da ignorância, a grande geradora de males incontáveis. Então, esse é o propósito de nós conversarmos sobre lições evangélicas, sobre lições trazidas pelos Espíritos, como o caso do Primícias do Reino, pelas mãos de Divaldo Franco. E quando a gente vai falar de um livro, é muito importante que a gente fale também sobre qual é o contexto que está situado esse livro. Muitas vezes, dependendo do livro, a gente pegando um capítulo só e o lendo, a gente perde qual é a visão geral que o autor quis passar para o leitor. Então é importante que a gente saiba qual é esse contexto, como foi escrito. Então é importante que se leia o prefácio, a introdução, e no caso do Primícias do Reino, nós temos o prólogo feito pela própria Amélia Rodrigues. E nele contém várias questões de porquê e como foi escrito, né, pelas mãos do Divaldo esse livro. E ela coloca bem clara a questão de não poder ignorar a onda avassaladora das paixões, das lutas e dos naufrágios morais que ocorre na atualidade, mesmo considerando que já fazem algumas décadas que esse livro foi escrito. Mas continua atual, como muitas lições evangélicas de 2000 anos. E ela coloca ainda, no momento em que o homem, apesar de todas as conquistas que lhe enriquecem o parque das experiências, parece desumanizar-se, em que a volúpia da velocidade avassala todos os empreendimentos e as estatísticas apresentam índices surpreendentes nos seus diversos aspectos, com a aflição que campeia em frene, sem mãos que lhes estanquem as lágrimas ou corações que se transformem em conchas vivas, ela se refere às casas espíritas, aos núcleos espíritas que têm essa tarefa de oferecer repouso e esperança para todos, sob a égide excelsa do Consolador, que é a doutrina dos Espíritos. E dentro dessa questão das células espíritas, ela coloca bem clara a necessidade de se ofertar as primícias daquele reino, do reino de Deus, do reino dos céus, tão prometido. Então, como fazer, como trazer esse reino, ou mostrar que esse reino já está chegando e como ele está chegando? Então, é nesse espírito que Amélia Rodrigues escreveu esse livro. E o mais bonito, né, é que ela faz um despretensioso convite para o retorno às coisas simples, belas e profundas do Evangelho, hoje escassamente divulgadas, controvertidas, propositalmente ignoradas, violentamente combatidas. A falta de bálsamo evangélico nas realizações ditas cristãs da atualidade, fazendo pensar num cristianismo ao qual falta o espírito enérgico e manso, suave e nobre do Cristo. E ela coloca ainda nesse contexto todo para mostrar como ela quer, né, qual é o intento dela. No justo instante em que o cientificismo enregela os corações e comanda as mentes com vigor inusitado, a evocação de Jesus e sua vida, suas palavras e feitos,
podem ser comparados ao orvalho balsâmico depositado sobre pústula ou triz em ardência cruel. Ou seja, é a cura desse sofrimento humano atual. E ela bota como a meta, bem claramente, para não termos dúvidas, fazer homens fortes e puros como criancinhas. Eis a meta do Espiritismo, tornando-os hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Então é nesse contexto que Amélia nos traz esse capítulo, o livro todo, em especial esse capítulo, Simão Pedro, Pedra e Pastor, que é uma questão muito bonita, né? A vida de Pedro, né? Como um dos principais discípulos do Mestre Jesus. E ela começa esse capítulo narrando o episódio da aparição de Jesus após a ressurreição, na qual ele questiona por 3 vezes Simão Pedro se ele o amava. Então, Simão, filho de Jonas, amas-me? E em seguida falava, apacenta as minhas ovelhas. Como se estivesse plantando uma sementinha com qual seria a missão de Pedro. E, obviamente, que causa 3 vezes fazer essa pergunta, que está em dúvida, será que eu não amo? Será que ele percebe, ele que sabe tudo, não sabe que talvez eu não ama? Qual era a questão? Porque ele o tinha negado 3 vezes, e essas questões todas vêm à nossa mente. Como no nosso dia a dia, nós imaginamos sempre grandes problemas, nós vemos todas as nossas imperfeições, nós sabemos os nossos defeitos. E por isso, muitas vezes, duvidamos da nossa capacidade, da nossa força, da força da nossa fé dita por Jesus. Então aconteceu o mesmo com Pedro. Pedro começou a ter várias recordações das lições que o Mestre tinha feito e de todas as quedas dele, de ter dormido no horto, de ter feito a questão do negado o Mestre 3 vezes, como ele o tinha premeditado antes. Tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Mas isso tudo tem um papel. Essa dúvida, o remorso dos nossos erros, tem uma finalidade na vida, que deve ser compreendida para nos livrarmos dessa ignorância de que nós cometemos e voltamos a cometer vários erros. E Emmanuel, no livro Consolador, ele nos traz bem claramente a função do remorso. O remorso é a força que prepara o arrependimento. Como o arrependimento, é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas. O remorso é um interstício para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. Então, quando Simão Pedro começa a voltar nos erros que ele cometeu, ele refletia também por que ele havia cometido. Como todos nós devemos refletir nos erros que cometemos para retificá-los, para corrigi-los, para nos aperfeiçoarmos, para nos transformarmos, né? Então, Amélia nos traz esse episódio da dúvida de Pedro, devido à indagação do Mestre sobre se ele amava ou não. E aí vem uma outra questão muito interessante desse capítulo, que são várias lições, como ela colocou no prólogo, né? Trazidas da simplicidade das lições que o Mestre deixou, para nós reavivarmos a nossa mente com essas lições, para refrescar a nossa lembrança sobre as lições simples que Jesus deixou, por mais que às vezes sejam um tanto quanto profundas. E aí vem no capítulo 16, versículos 21 a 23 de Mateus,
tem uma parte do primeiro anúncio da paixão. E aí vem uma questão muito delicada, né? Da confissão, que é a continuação da confissão de Pedro, trazida por Mateus, que ele vem: e vós, quem dizeis que sou eu? Jesus faz essa pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que sou eu? E Pedro prontamente diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E olha só que interessante. E respondendo, Jesus lhe disse: bem-aventurado és, Simão, filho de João, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí ele já vê lá na frente a questão de como o cristianismo vai se perpetuar por a luta de vários missionários, principalmente pelo discípulo Pedro, que depois se une a Paulo, ou melhor, Paulo se une a ele na divulgação das lições evangélicas deixadas pelo Cristo. E é interessante porque logo em seguida a essa parte, Pedro começa a defender, né, a repreender Jesus de uma forma assim, e tomando Pedro, como está no capítulo 16, versículo 21 a 23, né, e tomando o Pedro de parte, começou a increpá-lo, né, a repreender, a censurar, dizendo: Deus tal não permita, Senhor, não sucederá isto contigo. Ele, voltando-se para Pedro, lhe disse: tira-te diante de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Isso, logo em seguida, ao mestre ter revelado aos discípulos o que iria suceder, que ele padeceria vários sofrimentos em Jerusalém, e logo em seguida Pedro vai: não, isso não vai acontecer, nada disso, Deus não vai permitir. E ele fala: aparta-te de mim, Satanás. E essa é uma lição muito profunda, porque nos traz à nossa vida cotidiana uma insensatez muito comum que ocorre conosco, que é uma insensatez de que nós, em vez de nos colocarmos para compreendermos a vida, os fatos trazidos pela vida, muitas vezes a gente refuta os fatos. A gente quer que outra verdade, que outra realidade seja estabelecida, e não os desígnios do Mestre Jesus. Quantas vezes, quando nós vemos alguma coisa que não nos agrada, gente, não, isso não vai mais acontecer, ou muitas vezes com pessoas doentes, não, isso vai acabar, isso vai ser doado. A vontade do Pai sempre será feita, independente da nossa vontade. As orações intercedem junto a nós, principalmente para tirar o peso dos corações. Mas os desígnios de Deus são sempre justos, e são eles que vão ocorrer independente da nossa vontade, independente do que nós queremos. Então, muitas vezes, quantas vezes, né, nós dizemos a mesma coisa, em vez de reforçarmos a fé segundo a vontade do Pai, reforçar a coragem, a confiança, a resignação, as transformações necessárias pelo perdão. Quantas doenças são provocadas pela chaga do ódio, da revolta que está no nosso coração. Quando o perdão pode nos libertar disso e evitar que essa doença da alma passe para o corpo, curando a chaga da alma. Então é uma insensatez de modo que, devido a não termos compreendido ainda que a vontade de Deus é que se realiza sempre. E é muito bem trazida no exemplo quando o próprio Pedro, depois de ter sido exaltado por ter trazido uma coisa diretamente de Deus, que quem falou por ele foi Deus e não foi
da carne nem do sangue, mas logo em seguida ele tenta amenizar um problema que Jesus relatou que ocorreria. Ele fala: sai de mim, Satanás. Por quê? Porque ele estava se prendendo às realizações da terra. Não, o Senhor vai ficar aqui, vai ser tudo tranquilo, isso vai passar, não vai sofrer. Não, eu vou sofrer, porque é isso, por isso que Deus me enviou para a terra. Para trazer essa lição de humildade, de resignação, de amor para a humanidade. Quando muitas vezes a gente tem medo da morte. Não quero morrer, eu quero ficar aqui, eu quero continuar fazendo as coisas que eu faço. Mas chegará uma hora que Deus nos chamará. E se nós estivermos em paz conosco, nosso coração estiver em paz com a nossa consciência, nós partiremos tranquilos, sem revolta. Mas isso nem sempre acontece, né? E a Amélia nos mostra, né, que Jesus sempre colocava essa reflexão. É necessário vigiar. Quando exclamaste a meu respeito, foste medianeiro da luz imarcível, para depois fazer-te veículo das trevas. E aí vem uma lição maravilhosa, trazida por Amélia, vivida por Pedro, né? Que ele então compreendeu a dualidade do bem e do mal, essa incessante luta pela qual se afadigava o mestre. Porque muitas vezes uma coisa parece ser do mal, mas não é o mal. A doença, por exemplo, não é o mal. Um insucesso que vivamos não é o mal. São lições sempre que acontecem na nossa vida para nos ensinarmos, para aprendermos com elas. E muitas vezes as coisas que parecem ser boas não são tão boas, são do mal. Muitas vezes que nós falamos dos elogios, quando as pessoas enaltecem muito, tecem muitos elogios, isso avulta muitas vezes a vaidade da pessoa, que logo depois tomba. Então, o elogio não foi uma coisa boa, né? Porque acabou ocasionando a exaltação do orgulho, da vaidade e a queda da pessoa. Então, tem coisas que parece ser do bem, mas pode ser do mal. E outras que parecem ser do mal, mas podem ser do bem. E aí eu vou trazer um exemplo muito interessante, né, que a gente vive hoje essas questões muito vividamente, e os Espíritos nos trazem essa lição bem forte, de uma forma bem linda, né, de que parece que o mal no mundo está aumentando. Parece que cada vez mais nós vemos o mal aumentando, tendo mais coisas ruins acontecendo, quando na verdade não é isso que ocorre. Nós enxergamos mais o mal quando tem mais luz e o contraste é mais forte. Então nós conseguimos enxergar o mal. Há pouco tempo mesmo, refletindo sobre o Evangelho com um colega, ele falava: não, eu não estou descrente, né, do mundo, porque a gente só vê o mal aumentando. E aí eu falei com ele: você já pensou que pode ser diferente? É que quando não tinha muita luz, nós mesmos fazíamos as coisas erradas. E à medida que a luz se faz em nós e reflete em torno de nós, nós conseguimos enxergar as coisas que nós antes não enxergávamos. Mal, onde antes nós não enxergávamos o mal, porque nós estávamos perdidos, nós vivíamos nas trevas, e à medida que nós subimos para as luzes, acendemos as luzes dentro de nós, e essa luz vai se tornando mais forte, mais mal a gente consegue enxergar.
mal que nós mesmos praticávamos no passado. Muito mais intensamente em vidas pregressas, mas vendo na própria encarnação. Então isso não é um mal que está acontecendo, mas é um mal que está sendo revelado à medida que a luz cresce. E ele é revelado para que nós possamos extirpar esse mal. Eu consigo, à medida que eu me esclareço mediante as lições do Evangelho, eu consigo enxergar o mal em mim e eu consigo então tirá-lo. Essa lição trazida para essa compreensão de Pedro, nessas recordações, é muito bonita porque ela nos traz uma lição para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para como nós vivenciarmos esse mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como fazer isso? Como amar? Então é importante que nós compreendamos essa dualidade, como essas coisas acontecem, vivendo dentro dos preceitos da moral cristã, que nos traz uma consciência digna, né? E por mais que nós identifiquemos em nós, como Pedro identificava os erros, ele via também as oportunidades para o futuro, ditas pelo Mestre. O próprio Mestre confiava mais nele do que ele mesmo se imaginava. Ele que veio do pescador rude e se transformou num discípulo abnegado, que sofreu ao final dando o exemplo do Cristo, seguindo o exemplo do Cristo. Então essas lições são muito interessantes. E aí Pedro, rememorando essas questões, ele vai refletindo e a Amélia traz para nós essas reflexões em termos de lições para aplicarmos nas nossas vidas, né? E ele botava lá bem claramente, né? Os sacerdotes levitas conheciam-os, Pedro, ostentavam a brancura dos trajes, mas conservavam negros e sujos os espíritos e os corações. Então não adianta eu parecer alguma coisa, o importante é eu dentro de mim lutar para me transformar. Independente do que os outros julguem, do que os outros pensem, do que os outros achem. É importante, sim, que eu vivencie o Evangelho no dia a dia, identificando as mazelas que ainda existem em mim e as retificando com esforço, com abnegação, com trabalho, com meditação, com a caridade. Então, é muito prazeroso, né? Nós vermos, ao lermos isso, essas lições que se aplicam no nosso dia a dia. E aí vem uma outra lição linda, que é a inversão da lógica humana. É uma clareza da lógica de Deus que demonstra como a lógica humana é inversa. E se nós vivemos na lógica humana, nós não viveremos a lógica de Deus. Que é quando está no Evangelho de Marcos, né, capítulo 10, versículo 44, e todo o que entre vós quiser ser o primeiro, esse deve fazer-se servo de todos. Que a Amélia nos traz nessa questão: qual dentre vós é perante mim o maior? Eu vos digo, porém, que o maior seja o servo de todos. E Amélia bota: que lição estranha e profunda, que acuidade do Rabi. Porque na lógica nossa, não, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que vencer, a gente está numa competição. Quando essa competição não existe, cada ser vive a sua jornada, a sua caminhada. Por mais que se possa confluir, né, com outras caminhadas, com outros caminhantes, a nossa caminhada
é nossa, pertence somente a nós, como as próprias decisões que tomamos. E aí fica bem claro como lhe fora difícil, antes daquela hora, compreender as sutilezas da mensagem do Mestre. Era de fato Cefas, Petra, calhau ou pedra, cabeça dura. Não possuía sutileza para as questões do espírito. Rocha ou pedra, apelido que o Mestre lhe dera. É interessante essa informação. Significaria que seriam tão firmes a sua fé e abnegação que se compararia à força e rigidez da pedra? Não poderia afirmá-lo. Ou era pedra porque ele era a cabeça dura? E aí mostra uma transformação muito grande de Pedro. Mostra o Pedro daquele pescador rude, que não compreendia as lições do Mestre, os exemplos do Mestre, a lógica do Mestre, que decepou a orelha de um soldado quando foi capturar Jesus junto com Judas, dada a sua rudeza. Esse mesmo Pedro é o que se transformou no pastor das ovelhas deixadas pelo Cristo, que instruía Paulo, que instruía vários outros missionários que disseminaram aos quatro cantos o Evangelho do Cristo. E essa transformação é a meta. E isso fica bem claro no final do capítulo, né? Quando a Amélia coloca, Simão Pedro, pedra e pastor, que se levantou do engano para viver Jesus até o último instante, apacentando os cordeiros do seu rebanho de amor. Então, é um exemplo para nós, como tantos outros, que nos mostra da nossa capacidade de nós vencermos as nossas iniquidades, de nós vencermos as nossas imperfeições. Não é uma questão simplesmente de olhar para os exemplos e as lições do Evangelho como se elas estivessem distantes de nós, mas sim, como dito por Amélia no prólogo desse livro, né, de trazer as lições simples e puras para que nós nos transformemos, que nos tornemos puros como criancinhas, mesmo que nós tenhamos mazelas de encarnações passadas e dessa atual encarnação, mas que nós podemos subir, nós podemos sair disso, podemos nos transformarmos. E aí, continuando até, né, nessa questão dessa conclusão, né, voltando até ao texto inicial que eu comentei de Manuel Filomeno de Miranda, da Trilhas da Libertação, de Valdo Franco também, novamente para as mãos de Valdo, ele coloca que o verdadeiro templo é o coração, de onde procedem as boas como as más ações, parafraseando Jesus. Entendamos aqui o coração como símbolo representativo dos sentimentos. Se ele não se encontrar em harmonia, o lugar onde se esteja poderá criar condições para a paz, não, porém, para impedir os tormentos de quem os tem. Então, termos paz, né, é uma conquista nossa. É uma conquista do nosso coração. Não adianta nós nos refugiarmos num local. Pode nos ajudar a apacentar, nos acalmarmos, mas até limpar o nosso coração é o esforço, é o trabalho do dia a dia. E a leitura, as lições evangélicas, elas sempre nos ajudam, que nos mostram como outros fizeram. Outros que demonstram questões muito mais fortes, né?
Pedro, por exemplo, tinha um remorso, tipo, eu neguei ele 3 vezes. Mesmo assim, se tornou o pastor das ovelhas deixadas pelo Cristo. Maria Madalena, que transformou sua vida achando o amor verdadeiro no Mestre Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, realmente, quando Paulo em Filipenses nos traz, no capítulo 1, versículo 9, que o vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento, ele nos dá uma dica magnífica de que esse amor, né, ele só nos ajuda, só serve para o nosso engrandecimento quando é pleno de conhecimento, quando ele nos liberta da ignorância, quando ele nos permite avaliar a situação do presente, para que então nós possamos trabalhar dentro de nós e nos transformarmos. É essa lição de transformação que a Amélia nos traz nesse capítulo 19 de Simão Pedro, Pedra o Pastor. Justamente porque Pedro saiu da pedra bruta para se transformar no pastor das ovelhas do Cristo. E é uma lição maravilhosa, porque quantos de nós, né, se não todos nós, ainda somos rudes, ainda somos egoístas, ainda somos vaidosos. E como nos transformarmos? Compreendendo essas lições. Lições que nos afetam, que nos abalam pela inversão da lógica. Não devo competir, eu devo tentar fazer sempre o melhor. Ser a pessoa melhor do que eu era, não do que o outro é. Eu preciso melhorar por necessidade própria, não para me comparar aos demais. E não quero escapar dos desígnios do Mestre, dentro daquela questão que foi colocada por Pedro, né? Não quero sair, não, isso não vai acontecer. Não, pode acontecer. As coisas, os sofrimentos, as dores, elas fazem parte da nossa cura. Então, se tiver na minha jornada que elas ocorram, que eu possa compreendê-las e não evitá-las, não negá-las, que eu possa compreendê-las diante de todas as lições do Evangelho que os Espíritos nos trazem. Pois eu as compreendendo, elas não me massacram, não me torturam. O sofrimento passa, porque então eu compreendo o que está ocorrendo. É uma lógica diferente, não é buscar ser o primeiro, é buscar servir a todos. Esse vai ser o maior de todos. Como o Mestre Jesus não veio ser servido, ele veio servir a todos. Então essa lição, e pela forma magnífica que a Amélia nos traz, esse livro é um livro de cabeceira que a gente precisa ler, como tantos outros, mas para reforçar a nossa fé, a nossa vontade, a nossa coragem, para vivenciarmos o nosso dia a dia em consonância com o Evangelho, com as lições cristãs, principalmente para nós que nos dizemos cristãos, seguidores do Cristo, espíritas, seguidores da doutrina espírita, que é uma doutrina que muda a maneira de viver, a maneira de pensar, de enfrentar os desafios. Isso que é importante que seja compreendido, que, como colocado pela Amélia Rodrigues, a meta é essa transformação. A meta do Espiritismo é essa transformação do ser humano, do indivíduo, avaliando todas as suas potencialidades e acreditando nessas possibilidades, segundo a vontade de Deus, que é o que sempre ocorre dentro da sua magnânima justiça, né?
Então que o vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Essa é a lição que fica para nós meditarmos e para encorajá-los a ler o livro, para que compreendamos cada vez mais essas lições simples e magníficas do Evangelho e que muitas vezes passam despercebidas por nós. Muito obrigado. E agora a irradiação final e a fluidificação das águas será feita pela Maria do Carmo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, em Tua presença, agradecendo pelas muitas bênçãos que recebemos de Ti nessa existência. Conhecer o Teu Evangelho de luz, sentir em nós a força do Teu amparo espiritual, nos auxilia a seguir nesta trajetória de lutas em busca de iluminação. Sabemos que os caminhos, às vezes, são sombrios, mas Tua luz os ilumina. Sabemos que são grandes as nossas imperfeições, mas Tua misericórdia nos acolhe. Sabemos que ainda não aprendemos a amar, mas buscamos aprender em Tuas inesgotáveis lições. Hoje agradecemos, Senhor, a graça de sermos acolhidos pela casa da Irmã Rosa e de aqui encontrarmos oportunidades de cultivar nossas almas sedentas de aprimoramento no trabalho no bem. Senhor Jesus, te suplicamos hoje por todos os que sofrem sem conhecer o teu amor supremo, pelos que se encontram perdidos nas malhas da ignorância. Que os teus discípulos de hoje estendam suas mãos na direção dos teus filhos desamparados. Que o Dr. Bezerra de Menezes possa atender com sua luz curativa os que se encontram enfermos. Que a força amorosa da espiritualidade do mais alto possa nos enviar energias benéficas para as águas que estão sendo fluidificadas nesse momento, para o benefício de todos os que nelas buscam o conforto físico e espiritual. Que assim possa ser, Senhor. Graças ao Pai, Senhor. Graças ao Senhor da vida, a quem nos confiamos. Que assim possa ser.